Pedro Venceslau, você que tem informação, vem para cá. O candidato derrotado na disputa pela Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, ironizou esse projeto. Era a defesa dele desde o início e agora tem sido avaliado pelo prefeito Ricardo Nunes. O que ele te disse sobre o teleférico na Brasilândia? Bom, primeiro eu vou começar com a história do teleférico, né, para situar um pouco o nosso público. Esse é um projeto que não é necessariamente novo, mas estava engavetado na Prefeitura de São Paulo e consiste basicamente em criar um teleférico de um ponto ao outro no bairro da Brasilândia, na zona norte de São Paulo. É um teleférico que não vai cumprir o papel de suprir as demandas do transporte público da cidade, nem tem essa pretensão e também nem é uma prioridade da Prefeitura de São Paulo. Mas o assunto ganhou bastante relevância depois que uma reportagem da repórter Adriana Ferraz do UOL mostrou que esse projeto está andando, voltou a ser colocado na pauta da Prefeitura de São Paulo. E aí eu fui procurar o Pablo Marçal porque essa era uma promessa de campanha dele, né? Uma das principais que diferenciava o programa de governo dele no que se refere à mobilidade. E ele falou o seguinte, abre aspas, o prefeito agora reconhece que está amadurecendo como prefeito, Ricardo Nunes, e reconhece que teve afobação ao criticar o que não entendia, fecha aspas. Bom, aí eu fui procurar, claro, o próprio prefeito Ricardo Nunes para saber o que ele tinha a dizer sobre esse comentário do seu, então, ex-adversário na prefeitura aqui em São Paulo. E o prefeito Ricardo Nunes me disse o seguinte, primeiro ele situou, né? O projeto do Pablo Marçal era de fazer uma espécie de cinturão na cidade de um teleférico, como se ele fosse uma espécie de rodoanel, como acontece em algumas cidades, como na Colômbia, como citou a Juliana Lopes. Um projeto que é muito diferente desse, só o modal é o mesmo, ou seja, o teleférico em si. Segundo o prefeito Ricardo Nunes, o projeto do Pablo Marçal, segundo ele, era utópico, porque era um cinturão teleférico que não entendia a topografia da cidade de São Paulo e desconsiderava completamente o relevo da capital do estado. Portanto, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, segundo o prefeito. A ideia do teleférico aqui da Brasilândia é bem mais modesta. E, de fato, São Paulo, pela sua topografia, teria muita dificuldade em colocar um teleférico para substituir o metrô, por exemplo. É porque ridicularizaram tanto Pablo Marçal e agora vem a ideia de um teleférico parecido, claro que não é a mesma coisa, mas pelo menos poderiam ter dito naquela época, não, boa ideia. Não é na maneira como o senhor pretende fazer, mas poderia fazer em outro local. Mas é engraçado como a vida dá voltas e muitas vezes alguém que era um louco, considerado um louco antes, depois é considerado até pioneiro em algumas ideias. Obrigado, Pedro. Quando a gente está falando de teleférico, a vida é cheia de altos e baixos, né? É isso. Às vezes mais baixos do que altos. Eu estou procurando meus altos ainda. Pedro Venceslau, é difícil achá-los. Obrigado pela informação.